Boa noite a todos. Estamos de volta no nosso canal Espírita, Simplesmente Chico, onde a gente estamos fazendo os estudos da doutrina kardecista, a doutrina, a filosofia e os valores kardecianos, né? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Primeiramente, agradecer a todos que nos estão assistindo. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos irmãos trabalhadores. E nos desculparmos, né, Fábio? Porque a última semana não conseguimos, por motivo de saúde, né? Não conseguimos gravar o nosso estudo semanal. Queria pedir desculpas a todos, mas estamos, graças a Deus, já firmes e fortes para cumprir essa missão maravilhosa. E vamos estudar, né, Fábio? Não podemos perder muito tempo. Hoje nós, no último reunião, nós terminamos o resumo da filosofia de Platão, de Sócrates e Platão, certo? Isso. Então agora nós vamos realmente adentrar no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós vamos começar agora no capítulo 1. Isso. Certo? Você quer fazer a leitura, por favor, Fábio? Ok. Então, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Nesse capítulo 1, citam as 3 revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, e nas instruções dos Espíritos temos a nova era. Certo. Então vamos lá. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Entre parênteses, Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Fecha parênteses. Exato. Moisés. Item 2. Só um minutinho, por favor. Já nesse primeiro item, aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 18, na visão de Kardec, né? Já essa que não passarão, né? A terra e o céu não passarão até que se cumpra tudo, né? Quanto está na lei. Até o último J e o último ponto, certo? Isso. Para nós que estuda o Espiritismo, né? O que é essa passagem na Terra, Fábio? Essa passagem, o nosso mundo está hoje ainda no mundo de expiação, né? Um planeta de expiações, de provas e expiação. Ele vem o ser humano tem que vir melhorando, né? Melhorando a sua moral, melhorando, né, o ser como um todo. Sim, evoluir, né? Evoluir, que esse é o objetivo e esse é o caminho de todos. Uns vão mais rápido, outros vão demorar mais, mas todos vão caminhar para a evolução, todo ser, certo? E o nosso planeta também, junto, vai estar nessa fase de transição de um planeta de expiações, né, de provas de expiação, para um planeta de regeneração. Também melhorando, também evoluindo. Ou seja, essa passagem, ela não é fácil, não está sendo fácil, né? Nós vemos aí que quando a gente pensa que o ser humano está melhorando, né? Que está evoluindo, aí vemos sair novas ameaças de guerra, né? Novas
tantos Muitos e tantos conflitos. tantos conflitos, tantos vem desde dos comandantes, né? Das autoridades maiores até a população, né? Sim. Tantas coisas ruins e que isso atrasa esse desenvolvimento, né? Mas vai acontecer. Vai acontecer. Então, enquanto não se cumprir até o último J, né? E o último ponto, não vai haver. Sim. Mas estamos caminhando para isso. E com a ajuda de Deus e Jesus nos governando, nós vamos atingir, né? Aqui diz que já iniciou, Sim. né? Mas nós estamos ainda nos primeiros passos, né? Falta muito ainda para percorrer e que Deus permita que a gente chegue no final da caminhada aí. Pois que é longa. É longa. E, então, aqui já no primeiro já nos dá essa noção. Sim. Agora vamos dar sequência, que aqui fala que as 3 revelações. Então ele divide em 3. Sim. A primeira, antes de Moisés, é que nós vimos aqui Platão, Sócrates e outros profetas, né? Filósofos, que já tinham a noção, só para recapitular aqui rapidinho, que já tinham a noção, né, de um ser supremo. Aqui Sócrates e Platão já da vida espiritual, né? E aí depois, quando cai no Evangelho, aí começa com Moisés. Aí divide os três revelações. fases. 3 fases. A de Moisés, né? Com as leis mosaicas, Cristo, e agora depois a do Espiritismo. Perfeito. Certo? A revelação do Espiritismo. Então são através desses 3 segmentos é que vamos dar início agora no capítulo 1º, certo? Isso mesmo. Então vamos agora para Moisés. item 2, Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adotarás, nem lhes darás culto. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Item 4. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. 5. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do próximo. E o 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito.
Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como se o fizessem todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, entre aspas, não matarás e não farás mal ao teu próximo, fecha aspas, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Certo. Então, o que é as leis mosaicas, né? Que seria o novo mandamento, o antigo mandamento, né? Na Igreja Católica. Certo? Esses na são Igreja Cristã, né? Os 10 mandamentos, né? Sim. Segundo Moisés. Sim. Tem igreja que segue as leis de Moisés, né? Certo? É o que eu acabei de falar, que é o antigo mandamento, né? O Antigo Testamento. Não? Obrigado. E o que acontece é que a sociedade já evoluiu um pouco disso aqui. Não chegamos ainda ele está comentando, não chegamos ainda no ponto, né? Mas pelo menos daqui já evoluímos um pouco. Então, quando você segue o testamento de Moisés, ele aqui fala, né, que coloca um Deus terrível, né, que tinha que dar medo no povo, porque o povo estava muito, não tinha um segmento, né, não tinha uma prova divina, então estava assim muito liberado, vamos dizer assim, né, sem o pastor, estavam as ovelhas todas soltas no pasto, né? Então, para ele conseguir fazer que ouvisse e que temesse a Deus, depois que ele teve aquela visão de Deus no Monte Sinai, que ele foi passado essa missão para Moisés, e para ele fazer isso, os outros seguirem ele, aí teve que pintar esse Deus, né? E então é o perigo hoje você continuar no Antigo Testamento, né? Porque são leis muito mais rígidas, duras, né? E que a nossa sociedade hoje, graças a Deus, já não tem precisa mais de todo esse, né? Que aí depois nós tivemos já Cristo que sofreu por nós, passou tudo aquilo por nós, né? E graças a Deus nós nos melhoramos muito com o cristianismo, né? E estamos melhorando ainda, por mais que demore, mas estamos evoluindo, né? Estamos em processo de evolução. Estamos. E então esse é o risco de ainda se ficar, né, atrelado no Antigo Testamento e passar essa imagem, né, de um Deus tão cruel, né? Terrível e vingativo, né? E a gente sabe que Deus não é nada disso. Deus é maravilhoso, Deus é amor, né? Deus é tudo. É tudo. Eu acho que do Antigo Testamento, das leis mosaicas, as leis em si, que essas são imutáveis, essas não mudam, né? As leis divinas, né? Essas não mudam.
Em qualquer tempo, qualquer lugar, elas permanecerão. Essas não são imutáveis. E se seguisse, né, conseguíssemos seguir, não precisava outras tantas leis. Tantas leis. As leis dos homens. Exatamente. E estaríamos bem melhor, né? Mas a gente sabe que nós somos falhos, que estamos aqui para aprender, para evoluir, né? Deus sabe da nossa fragilidade, do nosso atraso, e estamos aqui para aprender. Com certeza vamos caminhando para isso. Então, Fábio, como é que está o nosso tempo, Felipe? Vamos dar vamos adentrar na de Cristo? Como é que está o nosso tempo? Ok. Acho que dá tempo para a gente bem fazer a leitura. Bem, dá. É que de Cristo tem bastante coisas, né? Então vamos lá. Então o próximo aqui é Cristo. Item 3. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras, entre aspas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fecha aspas. E, ao acrescentar, abre aspas, esta é toda a lei e os profetas, fecha aspas. Aí já resumiu tudo, né? Não precisava mais nada. Exatamente. Por estas palavras, entre aspas, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J, fecha aspas, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Certo. Então, aqui é o que nós falamos, né? Então, Jesus veio não para quebrar a lei de Moisés, né? Ele não veio para desfazer a obra que Moisés tinha feito já, que deu início, né? Uhum. Moisés foi o primeiro que começou a desbastar a pedra, né? Bruta, vamos pôr assim. E Jesus veio para ajudar, veio para dar mais uma polida, veio para acrescentar. Sim. Né? E Cristo, ele resumiu, né? Resumiu tudo, todos os 10 mandamentos em uma só, e uma resumiu frase. Em tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Isso. E ao próximo como a si mesmo. Não precisava mais nada, né? Nada. Não precisava mais nenhuma constituição, nem um tipo de lei a mais, né? Mas nós não conseguimos, lógico que não conseguimos. Ainda não estamos nesse vamos chegar nesse de adiantamento. Vamos alcançar. Sim. Mas ainda estamos longe disso, né?
E aqui é o que nós estamos falando. Só até quando todos nós, aqui na Terra, seja qual lugar for, qual povo for, tiver alcançado o grau de adiantamento, é que a nossa Terra vai completar essa transição de planeta de expiação, né? De prova de expiação para um planeta de regeneração. E qual é esse adiantamento que Jesus diz, que ele pede? Amar. O adiantamento moral. Amar. O adiantamento moral. Então, porque sem a moral, então, não existe adiantamento. Quando se fala, mas vai acabar o mundo, né, Fábio? Vai acabar o mundo para começar um novo, mas qual é o que vai acabar? Vai acabar o mundo da imoralidade. Exatamente. Vai acabar o mundo da crueldade, né? Dos preconceitos. Da maldade. Do orgulho. Fanatismo. Isso que vai acabar. E aí vamos dar espaço para um novo mundo, que é o mundo de regeneração. Exato. E lembrando que ainda não é o mundo perfeito. Ainda não é o mundo perfeito. Sim. Que mesmo no mundo de regeneração, ainda há o vestígio do mal. Ainda há o vestígio do mal. Mesmo no mundo de regeneração. Que estamos longe ainda de conseguir completar essa transição. Sim. Mas ainda há vestígio do mal. Infelizmente. Você vê como que a gente está atrasados, não? Nós, no mundo espiritual, nós estamos começando a engatinhar. Primeiros passos. Querendo ficar em pé, né? E se achamos tanto, né? Temos tanto orgulho, tanta coisa, né? E somos nós somos insignificantes perante a grandeza. Nós somos insignificantes, mas somos ainda tão atrasados, estamos tão começando, né, a querer aprender alguma coisa, né? Mas é assim mesmo. E aqui a gente, no nosso dia a dia, né, nós temos exemplos. Não precisamos ir fazer uma viagem mental para o mundo espiritual. Nós temos aqui. Quando você pega uma pessoa sábia, uma pessoa estudada, uma pessoa que sabe, tem toda aquela... naquilo que ela estudou, naquilo que ele está preparado, e você põe para debater com uma pessoa que não tem a preparação e que quer, você vê a diferença. O sábio fica quieto, ele cala, deixa o outro falar, deixa o outro. Fica quieto, se cala. Ele não precisa provar nada, porque ele sabe. Ele sabe, deixa o outro, né? Quando num debate, Exatamente. Deixa o outro falar, ele se cala. E assim é o ser. Os seres que já estão muito à frente de nós, fica lá quietinhos, vendo a gente se esbravejar, se atrasar aqui, se banhando no orgulho, né? E lá quietinho, só olhando. Sim. E às vezes temos ainda Deus que nos envia uns irmãos desses de luz aqui na Terra para nos ajudar. E para nos inspirar. Para nos inspirar, para nos ajudar, para dar esse... Assim foi Kardec, assim foi Chico Xavier, e quantos outros? O próprio Cristo, filho, né? Um ser tão adiantado. Né? Nós temos também Divaldo Franco. Divaldo, que ainda está vivo, ainda está entre nós. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de luz. Sim. E muitos outros que a gente não lembra aqui, que são pessoas que estão encarnadas, que já não fazem mais parte. A obra deles já não condiz com nós, né? Estão muito além. Sim. Então não estão na mesma vibração nossa. Mesmo aqui encarnados junto com nós, eles vibram em outra sintonia. Mas o sábio é que nem Divaldo, ele nas palestras, né? Ele trata assim a sensação que nós somos todos crianças que temos 3 anos e ele com aquela paciência, né? Tentando. Olha, é assim. Então isso é muito bom. Saber que tem pessoas
que aí às vezes ele conta, né, nas palestras, que a pessoa chega e aí ele consegue com uma palavra, mas por que você está assim, né? Consegue transmitir aquela paz e passar como se nós fôssemos crianças de 3, 4 anos de idade, chorando porque queremos isso, queremos aquilo, queremos resultado para ontem. Somos birrentos, somos... E ele consegue transmitir essa sensação para quem assiste e escuta as palavras que ele tem para dizer. E aí a gente... Eu recomendo, viu? Assistem. Para pensar, né? Procurem saber, procurem a história de Edivaldo Franco, né? Assim, temos outros, vou trazer nomes, depois a gente vai passando outros nomes também. Tivemos aqui pessoas maravilhosas, excepcionais. Ainda temos entre nós. Aproveitar enquanto ele ainda está encarnado. Sim. Porque ele está com 97 anos. 97 anos. 97 anos trabalhando. Trabalha todos os dias. Não tem um dia de descanso. Sabe? Então, esses são os O nosso exemplos. sábado, o nosso domingo, ele não tem. O dele é trabalhando todos os dias. E as histórias dele são muito boas, né? Posso dar sequência aqui? Pode. Para concluir. Mais um pouco, né? Sim. Agora a gente vai para o item 4. Continua no Cristo, né? Uhum. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Sim. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades, que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Exato. Então, aqui é o que nós estávamos falando. Jesus, então, veio e, conforme nós vamos estudar aqui, né? Ele... Para as pessoas terem uma noção também, aproveitar aqui, que eu esqueci de falar no começo. Então, o Jesus, ele falava muitas vezes sobre parábolas, né? Sim. As parábolas, os ensinamentos, que nem aqui mesmo, né? Que ele fala que o reino, os homens, que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Então, eram parábolas, porque o povo na época não estava preparado para tal informação. Uhum. Certo? Então, ele deixou a sua história, né? O seu ensinamento no ar, conforme o ser humano, os povos vão se desenvolvendo, a ciência vai se desenvolvendo, vai tendo condições de provar novas coisas, aí você vai dando entendimento nas palavras de Cristo. E esse entendimento que nós vamos ver aqui, porque o que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo? Vai dar a palavra de Cristo e depois o entendimento segundo o Espiritismo. Esse entendimento, só lembrando para quem está nos seguindo,
Não foi Kardec que ele escreveu, eu acho que Cristo disse. Não. Foi ditado pelos espíritos. Olha, quando Cristo esteve aí, quando ele falou isso, ele queria dizer isso. Você entendeu? Exatamente. Não foi uma pessoa, um homem que fez esse Codificação, entendimento, essa codificação. Foram vários espíritos, que é daqui que nós tiramos alguns nomes, né? Que nós falamos nas primeira reunião, certo? Só para a gente lembrar, né? Porque às vezes fala, mas quem que falou isso aí, né? Quem está falando que o Cristo falou quer dizer isso? Então, não foi o Allan Kardec, foi o que começou a obra. Ele deu início na obra e através de um sistema científico. Então, vários médiuns do planeta, só para recapitular um pouquinho, né? Vários médiuns de vários lugares do planeta, ele fazia as perguntas, eles enviavam as respostas. E as respostas eram sempre idênticas, as mesmas. Só para dar autenticidade no que a gente está falando. Certo? Só para dar uma recapitulada. Então, aqui nós estamos... você parou no... Foi até o fim, né? Isso. Então. Só lembrando que do Cristo, aqui seria o Novo Testamento, né? De Moisés, o Antigo Testamento. Exato. E o de Cristo vem o Novo Testamento. Aí agora nós seguimos para a terceira revelação. Posso dar sequência aqui? Não, só um minutinho aqui, ainda nós estamos... Certo. Mais um pouco aqui. Então, quando fala o reino dos céus, o que é o reino dos céus? Não é aqui na Terra. Não é. Então, é um reino espiritual, certo? Então, esse reino espiritual, aqui Jesus já mostra para nós. Olha, aqui na Terra, nós somos seres humanos, encarnados. Ou seja, estamos presos na matéria, estamos presos nesse corpo. Mas essa não é a nossa vida, a vida do ser. Só lembrando que nós viemos para cumprir um objetivo. Sim, é uma prova. E esse objetivo é a nossa melhora espiritual. Moral, espiritual. Nossa melhora. Que a gente consegue ter encarnado. Exatamente. Porque fala, mas então por que o espírito, só ele em si, não progride sem precisar vir do corpo humano? Porque aqui que estão as provas. Exatamente. Aqui nós vamos sentir fome, vamos sentir sede, vamos sentir as necessidades do corpo, a sexualidade, as provas. Porque nós não passamos por provas todos os dias? Quantos não caem? Quantos não passam? Quantos não caem na bebedeira? Quantos não caem nas drogas, nos vícios? Sim. Quantos não se entregam na sexualidade, não caem na vida? Nós, como os espíritos, não teríamos como passar por essas provas. Só estando encarnados. Só estamos encarnados. Aqui seria numa visão mais fácil. Imagina uma sala de aula. Você vai na escola todo dia. Mas não tem aquele dia que você tem que fazer uma prova? Não tem aquele dia que você tem que provar o que você... ou como que você está? O que você aprendeu na... Então encare a nossa vida encarnal como um dia de prova. E a vida espiritual como as aulas. Lá a teórica e aqui a prática. A prova na prática. E pensar que a nossa vida aqui, a gente já fala que a nossa vida é curta, né? Que nem eu tô com 50 e eu fico, nossa, já tô com 50, né? Passou voando. Agora isso, na espiritualidade, nossa vida aqui, mesmo chegar aos 100 anos, é um piscar de olhos. Porque você imagina 100 anos encarnados para um ser que é eterno. Só lembrando que tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós conquistamos de melhora, seja de estudo, na profissão, nós desempenho, levamos.
Você aprende Uma a tocar vocação, um instrumento, você aprende uma vocação, língua estudo, diferente. tudo. Tudo que você aprende, você não perde. Não perde. Isso é o tesouro que você leva. A moral e o que você acrescentou na sua melhora. Isso é o tesouro Tanto que quanto você na leva. piora. Também. Quando você não cai, é o que você leva, é o que você praticou aqui de fato, né? Então, quando eu nos Facebook, né, no Facebook, tem sempre um que eu gosto de ver, né, Aline? Para quem não acredita, para quem não é espírita, né? Eu vejo aquele assim, é uma cova, né? A pessoa chegando com a mala cheia de dinheiro e aqui acaba tudo, né? Acaba sim, acaba o dinheiro, vai dar tudo que é material. Mas o que não é material, meu filho... O corpo acaba, né? Mas o que não é material, aqui não acaba, não. Você vai levar. Você vai Sim. levar tudo de bom, que nem você falou, né? Tudo que você aprendeu, que você estudou, que você adquiriu. Mas você vai levar também as suas mágoas, suas tristezas, as suas angústias, os seus medos. Não acaba ali, não. Realmente. Ali não acaba nada. Ali acaba só o material. O material. Que é O o nosso resto, corpo, carnal. sim, Né? corpo, Vão ficar. fortunas. Sim. Ali acaba tudo. Mas, de resto, o que é seu, do seu ser, é infinito. Então, não pensa que ali acabou tudo e agora eu vou ficar só dormindo. Essa é uma grande ilusão. Não, não é uma grande ilusão. Então, quando eu vejo aquilo ali, eu falo, tá errado. Ali tinha que estar. Acaba-se tudo que é matéria. Tudo que é material. Sim. Mas... Nós somos iguais na matéria. Sim. Nosso corpo físico. Todos somos iguais. O que define e o que difere é o nosso comportamento moral, as nossas qualidades e os nossos defeitos. Isso difere. E nós somos diferentes. Um do outro. Cada ser é um universo. Exatamente. Cada um é um universo. Exato. Né? E cada um vai levar aquilo exatamente que fez. Sim. Não tem, nem um pingo a mais, nem um pingo a menos. Não tem como escapar, né? E é engraçado, né, que às vezes a pessoa fala, fazer... Eu já vi até em santo, né? A virar pro santo não vê, né? Mas é você, né? É você, é a sua consciência. Às vezes a sua consciência, você pensa que você esquece, não. No mundo espiritual você lembra de cada milésimo de segundo. De tudo que você fez, de tudo que você falou, de tudo que você pensou. Nós somos tanto é que isso é científico. Nosso cérebro aqui nós conseguimos usar acho que nem 10%, né? Sim. Agora, nós como espiritual, expande Ele tudo. expande, né? Então, você lembra de cada milésimo de segundo. Então, você vai se cobrar. A nossa consciência aqui, né? Quando você faz qualquer coisa que te... Chega no seu travesseiro, fica aquele te incomodando. A consciência é aquela, né, que te leva, isso, e aquela que não te deixa dormir. Então, aqui te leva. Agora, imagina isso ampliado boas, em milhões de vezes, né? Potencializa. Potencializado, ampliado, né? Então, o que você às vezes faz, que fez um mal para uma pessoa, às vezes a própria pessoa se engana, não é nada. Ele se engana, ele cria uma fantasia que não é verdade. E aí ele se engana. E aí fala, não, aquilo mal que eu fiz não foi nada, não foi nada. Quando você está aqui, você pode até achar isso, mas quando você parte daqui para o plano espiritual, aí você vai ver a realidade, o que foi de fato, o que aconteceu de fato, né? Então, e nós sabemos. Sim. Nós sabemos, então não e precisamos mesmo assim, somos tão falhos, né? Sabendo tudo que nós vamos sofrer, a gente não consegue, né? Por mais a gente tenta, né? Estamos tentando, mas não é fácil, não é fácil. Coitado de nós. Coitado do nosso... Vamos sofrer muito ainda. Mas temos que caminhar. Temos que dar o primeiro passo. Tem que se esforçar. Sim.
você se esforçando, não acomodando vocês, já é um passo. Já é um passo. Né? Sim. E nós tivemos então aqui Cristo, o Filho mais próximo de Deus que a gente tem, que nós temos o conhecimento aqui, nós mortais, pobres mortais, né? E tivemos aqui o privilégio, né? A felicidade, o privilégio dele estar encarnado aqui na Terra, que deu essa evolução para nós, certo? Eu acho que por hoje, Fábio, vamos deixar o Espiritismo para a próximo capítulo, próxima reunião, desculpa. Sim. Para a próxima reunião, porque na reunião passada, Fábio, cochicha, né, na orelha da gente, e eu não deu tempo. E depois eu falei, não deixa eu esquecer na próxima reunião de falar um pouquinho sobre as nossas... me fogem os nomes. Você tem as intuições, nossas intuições, Fábio, foi pedido para falar. Então, gente... Isso é muito importante. Isso é mesmo. Muito importante. Então, abro um parênteses aqui. Não está no Evangelho, pelo menos nesse capítulo, mas foi me pedido para passar isso. Gente, acredite na intuição. Acredite naquela vozinha do seu... Você não sabe de onde. Acredite nos seus sonhos. Acredite naquela vontade, ou até a falta da vontade. Quantas viagens nós deixamos de fazer? Nós programamos, vamos amanhã sair para ir tal lugar passear. Chegou de manhã, não estou com vontade. Não vai. Chegou a noite, teve algum sonho. Não vai. Siga suas intuições. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Né? Você tem lá um parente, um amigo, bate aquele, nossa, do nada, aquela vontade de ligar. De ligar. De ir, vai, liga. Siga suas intuições. Isso é um presente, uma dádiva de Deus. Para quem é católico, são seus anjos falando com você. Para quem é espírita, são os seus mentores. São os amigos espirituais, né? Isso é uma dádiva de Deus. E foi me pedido para falar isso. Então, abra aqui essa exceção. Siga as intuições. Siga. E para tudo. Mentaliza. Quando você for rezar, você fazer sua oração, sua reza. Mentaliza o que você está precisando. Mentaliza se é uma dor, qualquer coisa. Então, um negócio. Porque nós, principalmente no espiritismo, nunca a gente põe dinheiro com religião. Mas quantas e quantas vezes, às vezes tinha que comprar alguma coisa. Aí vem aquilo ali do nada. Acho que todos os meus negócios foi quase assim. Do nada, vai lá que vai dar certo. E você vai e dá certo. Segue as intuições. Siga. Siga as intuições. É um conselho que pediram para dar, pediram para falar. Sabe? E para tudo, para tudo. Tanto para as coisas boas, quanto para a prevenção. Para prevenir males. Sabe? Vamos dar um exemplo. Eu sei que o nosso tempo já está meio passado, mas vamos dar um exemplo de uma história. A gente está falando de Edivaldo, eu lembrei de uma história dele. Ele estava, se eu não me engano, acho que em Nova York. Ele foi convidado, né, para dar palestra. Não falava inglês na época. Até hoje ele fala, mas não é um fluente assim, em inglês, né? Ele dá suas palestras, mas... E isso, eu acho que na década de 60, parece que ele falou.
E nós sabemos que os americanos não são como nós. Eles não se tocam num americano. Não é que nem aqui que você dá a mão, já dá um abraço. Lá não é assim. Imagine isso na década de 50. Se até hoje é assim. Bom, tava lá, veio o garçom servir eles no... Você sabe já dessa passagem, né? Nós já vimos juntos. Veio o garçom para servir a mesa. E aí, acho que eu não vou conseguir. Você vai ter que me ajudar, desculpa. É que às vezes a emoção fala mais alto aqui. E veio aquela intuição, aquela voz. Você tem que dar um abraço nesse garçom. Um abraço de afeto. Pega um guardanapo ali para mim. Um abraço verdadeiro, de afeto, de irmão. Aí ele, como que eu vou abraçar o garçom? Aí almoçou, ou jantou, não me lembro agora se era um jantar, se era um almoço. Bom, estava acabando a refeição e ele não conseguia achar um jeito. Aí ele falou, eu vou pedir uma água quente para falar alguma coisa. Pôr um chá, pôr alguma coisa. Ele pediu alguma coisa diferenciada pro garçom. Quando o garçom serviu ele levantou e abraçou ele, né? Deu aquele abraço apertado no garçom, que não louco, né, turma? E deu aquele abraço no garçom. Ah, obrigado, eu precisava tanto disso para tomar meu remédio. Acho que é assim, uma água morna para ele tomar o remédio. Ele inventou. E eu precisava tanto desse remédio e abraçou o garçom. Ui. Aí o garçom pegou e perguntou, né, o que ele falava, o que ele estava fazendo ali, viu que ele não era do país, né? Uhum. Aí ele falou, não, eu dou palestra e tal, e ele pegou e deu um livro. Autografou tudo e colocou o telefone, tudo dele. E entregou pro garçom, deu de presente um livro. O garçom entrou em contato com ele. Falou que naquele dia ele ia se matar. Que ele era de um outro país e estava cansado de tanta frieza, de tanto sofrimento, não ia conseguir trazer a família, não ia conseguir voltar para o seu país. Ele estava pensando seriamente em tirar a vida. E aí foi o seu abraço. Eu vi que não é todo mundo assim, né? Uhum. Não é todos iguais. E você salvou a minha vida. Então, isso foi um pedido. O choro, a Fábia sabe, não é meu, né? O choro foi o pedido dos irmãozinhos. Pediram. E é para vocês. Espero que tenha ajudado também a quem está nos assistindo. Parar para pensar um pouquinho, né? Muitos já seguem, lógico, mas às vezes no dia a dia, nos compromissos, né? Então, é isso que eu tinha para dizer. Muito bom. Muito obrigado. Muito bem lembrado. Desculpa pela emoção, né? A Fábia sabe como é que é, aqui, né? Então vamos fazer nossa oração para fazermos o encerramento, Fábia? Vamos. Aí, de vez em quando vê algum barulho caindo, alguma câmera mexendo, é o nosso doguinho, que ele entrou aqui. Ele entra, sai. Ele entra, sai e faz uma bagunça aqui, né? O bug. Eu preciso filmar ele.
O Felipe qualquer dia vai pôr a foto dele, se não conseguir filmar ele. Então vamos acalmar nossos corações, mentalizando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Mentalizar todas as pessoas que você seja afim, principalmente aquelas que você sabe que está mais necessitado. Mentalize a todos e envie essas vibrações, essa prece a eles. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios. E na vossa sabedoria, enviastes a todos nós alguma enfermidade, alguma tristeza, E voltai para todos nós, eu vos suplico, um olhar de compaixão, e dignai-vos por um termo aos nossos sofrimentos. Bons Espíritos, vós que sois o ministro do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-los. Dirigir-nos os nossos pensamentos, a fim de que possa derramar-te sobre os nossos corpos como bálsamo salutar, e sobre as nossas almas como uma consolação. Inspirai-nos a paciência, a submissão à vontade de Deus, e dai-nos a força de suportarmos as nossas dores com resignação cristã, para não perdermos os resultados dessas provas por que estamos passando. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, agradecendo ao Felipe, a Fábia, agradecer a todos que nos seguem, agradecer a todas as mensagens de carinho. E nos despedimos, né, Fábia? Até a próxima semana, se Deus quiser. Quarta-feira, se Deus quiser. Já estamos bem melhor, né? Graças a Deus. E com certeza na próxima quarta estaremos juntos de novo. Fique todo com Deus, que Deus ilumine a todos nós. Até mais.